Olá pessoal, hoje é dia 15 de outubro de 2025. Calar o ego mental é imperativo, é um dever imposto por Deus, mas que poucas pessoas percebem essa importância. É uma necessidade para a sua vida feita à imagem e semelhança de Deus. Enquanto o ego está falando, está se manifestando, ele te obriga a se direcionar ao mundo criado e assim impedir que você se direcione ao mundo do Criador e ao próprio Criador. Então vejamos por que calar esse ego tóxico é uma mudança inteligente e imperativa para a vida. Vejam que é óbvio que a cada manifestação do ego, o apegado intoxica cada vez mais a sua mente. Então, nada mais natural do que ficar nervoso, criticar, estressar, ser impaciente, se preocupar, se impor, ser intolerante, etc. E assim, a mente e a vida passam a carregar todos os tipos de problemas, agitações mentais e factuais. E o pior, ficam carregando esses pesados fardos de sofrimento sem a menor necessidade, mas que os apegados pensam serem necessários e pensam, pior ainda, que a vida é feita de sofrimentos de altos e baixos. E a vida não é assim. E não percebem que basta calar o ego, que a pessoa para de produzir toxinas mentais que o consomem e o enfraquecem. Mas pense, o que restará em sua mente quando você cala o ego mental tóxico? Cala. Restará apenas o silêncio mental, puro, verdadeiro e sincero. E isso significa que você limpou, que você retirou as toxinas produzidas pelo ego mental e abriu espaço para que as vontades de Deus possam fluir livremente e divinamente. Então passarás a experienciar os milagres da vida, que na verdade são as manifestações da sua natureza espiritual divina, feita à semelhança do Criador. Em outras palavras, isso tudo significa que você parou de criar e carregar os pesados fardos tóxicos em sua mente e na sua vida. E as manifestações da alma e de Deus serão naturais. E isso significa que você transferiu absolutamente toda a responsabilidade da condução da sua vida, da condução da vida dos seus filhos, a responsabilidade familiar, profissional, financeira, etc., para Deus e para a alma. Una a Deus, pois agora é Deus que está se manifestando em sua mente, está administrando a sua mente. E é ela que vai direcionar e vai fazer com que as causas divinas se tornem em resultados divinos, em consequências, fatos e circunstâncias divinas. Então creia, é o que está na Bíblia, quando diz, conquiste o reino de Deus e tudo lhe será acrescido. Sim, Deus só se manifesta na vida daqueles que são merecedores desta conquista. E então tudo lhe será acrescido. E essa é a responsabilidade que Deus assume sobre a sua vida e tudo mais, quando Ele passa a suprir a sua vida divinamente, gloriosamente e abundantemente. Então lembre-se, Deus não pode fazer tudo por você. Primeiro, você cumpra com o seu dever de calar o ego altamente tóxico. Só então Deus poderá fazer tudo por você, mesmo porque Deus não faz nada para o ego inexistente. E pare com a falsidade de dizer que está tudo nas mãos de Deus, enquanto
se é o ego apegado, quando a fábrica de toxinas mentais do ego continua trabalhando a todo vapor e fazendo com que o apegado crie falsas esperanças, levando uma vida ludibriada e pelo astuto ego. E isso tudo ocorre pela falta de fé verdadeira, pura e sincera em Deus. Quando as pessoas dizem que entregam tudo nas mãos de Deus, a pessoa continua com o ego ativo. E isso não é sinceridade, não é pureza, isso não é verdade. Então lembre-se, o peso da sua vida é causada pelo ego, todos os tipos de sofrimento. A sua divinização está na alma e em Deus. E só você pode fazer essa escolha. Cale o ego e se divinizará. Continue com o ego e a vida continuará um verdadeiro mar de agitações. E depois, Deus não pode fazer essa escolha por você. É você que tem que fazer essa escolha. Ou continua sendo o ego, ou cale o ego e divinize a sua vida automaticamente. Reflita, qual o benefício, a lógica em se manter negativo, sofrendo, nervoso, insatisfeito, etc. Qual o benefício disso? Será que você não consegue perceber que estás torturando a si mesmo? Será que não percebes que tens que tomar alguma atitude para reverter todos esses anos de autotortura, de automutilação? Ou será que você não pensa que a imposição dessa autoagressão não é pura crueldade consigo mesmo? Claro que é uma crueldade para consigo mesmo. O ego torna a vida absolutamente cruel. Lembre-se, ninguém se acostuma com os sofrimentos. E as pessoas apegadas ao ego sofrem a vida toda. Pense, quantas décadas você veio sofrendo e preocupado, mas não se acostumou. Ninguém se acostuma. Por quê? Porque ninguém se acostuma com o sofrimento, com os estresses, medos, etc. Porque ser o ego e sofrer não faz parte da sua natureza feita à imagem e semelhança de Deus. Esse é o simples motivo. Mas quando você vê alguém cometendo atrocidades e agressões, você fica chocado, principalmente se for com crianças. Mas quando você comete essas mesmas atrocidades em você mesmo ou contra os seus próprios filhos, não pensa que é agressão. Pensa que é correção, pensa que é para o bem dos outros, das pessoas. Pois bem, atacar a si mesmo é a maior das inversões de valores que o ego tóxico impõe em sua mente e em sua vida. E o pior, espalha essa toxicidade para a família, para as pessoas mais próximas. Portanto, pratique reverter esta situação mental. Lembre-se, Albert Einstein disse: a inteligência está na capacidade de mudar as atitudes mentais. Então, todos temos essa inteligência, esse poder, essa força de vontade, essa coragem de eliminar o ego e nos tornarmos nessa alma absolutamente divina. Vou citar aqui duas situações. Será que você é do tipo que trabalha e se esforça e se dedica para correr atrás do dinheiro e das riquezas? Ou você se dedica e se esforça para calar o ego mental, inexistente e tóxico? Pois os desapegados ao ego estes são merecedores da prosperidade divina, naturalmente e automaticamente. Elimine o ego, Deus e a sua alma passam a se manifestar. Ele entra no reino de Deus, no mundo de Deus, e aí tudo lhe será acrescido. Então serás merecedor da prosperidade divina. Ou então, os apegados vivem para correr atrás do dinheiro, com egoísmo, com ganância. Os desapegados, o dinheiro
e a riqueza brotam a seu favor. Isto é, o dinheiro corre atrás dos desapegados. Afinal, quem conquista o reino de Deus, tudo lhe será acrescido automaticamente, abundantemente e gloriosamente. Portanto, pratique calar o ego e com toda sinceridade, fé e determinação, e serás eternamente feliz. Então, não é para acrescentar nada, é só para retirar as vontades, as manifestações do ego para se divinizar, porque a nossa alma é íntegra e nós já temos tudo que Deus nos deu. Todas as qualidades e propriedades e características e personalidades e valores eternos e imutáveis de Deus já estão completos em nossa alma. Basta calar o ego. Então, por hoje é só, pessoal. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade.